Pronto. Pronto, vamos embora. Sejam bem-vindos ao nosso curso de operador de telemarketing. Essa é a terceira aula, né? O nosso módulo 3. E nesse módulo 3 nós vamos ver um pouquinho sobre comunicação, tá? E a comunicação, ela é a base de todo o telemarketing, né? Porque sem comunicação não tem telemarketing. O telemarketing, ele é um serviço muito humano, tá? Ele é um serviço que depende bastante de interação entre as pessoas, e a forma como essa interação é realizada é que é o segredo, né, para o sucesso no funcionamento do serviço de telemarketing, tá? Seja ele ativo, seja ele passivo, para quem não entendeu ainda com relação a essa parte, a ativa seria aquele que faz a ligação. Então, é aquela pessoa que quando a gente está em casa, tranquilo, pegam e ligam para o celular da gente, a gente atende a operadora, oferecendo cartão de crédito, pedindo para a gente mudar de plano, pedindo para a gente comprar um determinado produto. Então, isso é um atendimento ativo. Tá? Esse atendente que está ligando para a gente, ele é um atendente do setor de telemarketing, da área de telemarketing ativa. A outra área, que seria a área receptiva, tá? Tem gente também que chama de área passiva, é aquele que recebe. Então, quando a internet da gente não está funcionando no telefone, a gente vai e liga para a operadora. Então, a gente está ligando para o atendimento, e esse atendente que recebe a nossa ligação para a nossa reclamação, ou que a gente quer comprar alguma coisa, ele é um atendente receptivo. Existe a outra forma, que é a forma híbrida, que é quando tem os dois atendimentos. Só que no híbrido, há uma equipe para fazer e uma equipe para receber chamadas. E o misto, que é quando uma pessoa faz e recebe chamadas. Esse atendimento misto, ele é muito indicado para os call centers pequenos. Um call center grande, é melhor separar. É melhor ter uma equipe só para fazer a ligação e uma equipe só para receber a ligação. E aí essas equipes podem ficar no mesmo prédio, podem ficar em cidades separadas, tudo vai depender da empresa que tiver com o serviço, certo? Se porventura a foto de vocês tiver na frente do texto, vocês me avisam, porque aí eu mudo ela de local, tá certo? Quando a gente vai estudar qualquer que seja o assunto, a gente sempre tem que tomar como base algumas pessoas que já estudaram esse assunto antes. E aí, a gente vai lendo essas pessoas, vai assimilando essas informações que essas pessoas descobriram, e aí a gente vai juntando com aquilo que a gente trouxe de vivência. E aí a gente forma o entendimento. Então, existe um estudioso, que seria o Barker, que ele tem várias considerações com relação ao telemarketing. E aí, ele diz que o telemarketing, né, ou na verdade o processo de comunicação, ele pode se transmitir através de uma informação, onde uma pessoa tem uma mensagem a ser dita para uma outra pessoa que vai receber essa mensagem, tá? E aí, esse fluxo de pessoas é chamado de a primeira pessoa que tem a informação a ser dita, que é o emissor, e a pessoa que tem a informação a ser recebida, o receptor. E aí, dentro desse fluxo, no meio dele, tem a mensagem. Eu tenho aqui uma outra tela que vai trazer essa informação melhor desenhada na tela do celular ou do computador de vocês, para que a gente consiga compreender melhor esse fluxo. Tá? Chiavenato, que é um dos mais famosos estudiosos da administração, ele diz que há uma ideia muito simples com relação à comunicação, que é simplesmente a troca das informações. Então, a comunicação, né, o comunicar-se, nada mais é do que trocar informação. Aí eu dizer algo, para você escutar algo, esse algo, e aí você faz a assimilação dessa informação, e aí você vem com uma devolutiva, através de uma reação, através de uma devolutiva, né, responder aquela minha pergunta, aquele meu questionamento ou aquela minha informação que eu passei para vocês, tá? E esse fluxo de ida e de vinda da informação, da mensagem, que é chamado de comunicação.
Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é uma comunicação. Eu estou passando informações para vocês, vocês estão recebendo essas informações, vão assimilar elas, vão processar elas, e aí vocês vão devolver essas informações. Ou através de atos, vocês vão fazer exercícios, vocês vão mudar comportamentos, vocês vão passar a realizar coisas de determinada maneira, ou através de questionamentos. Vocês vão perguntar, professor, mas por que é assim e não é daquele outro jeito? Tá? Então, a comunicação, lembre-se, tenham em mente, é a base do processo do telemarketing, tá? É a base dessa profissão. Um profissional de telemarketing que não se comunica, ele vai ter muita dificuldade durante o seu dia a dia. Lembra-se que eu tinha dito, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo a foto de vocês. Pronto. Lembram que eu tinha dito que tinha uma imagem que traria melhor essa descrição do emissor, do receptor e, no meio, a mensagem. Mas nem tudo é tão simples como a gente quer, né? Então, às vezes, quando a gente emite uma informação, essa mensagem ela passa por determinado caminho. Pode ser o WhatsApp, pode ser uma videochamada como essa, pode ser um papel e uma caneta, né? um texto escrito, pode ser uma fotografia, ou simplesmente pode ser falado pessoalmente, ou até mesmo um recado, né? Eu digo algo para Rafa e Rafa vai dizer esse algo para Emerson. Eita, agora eu me lembrei de uma coisa. Quem aqui já brincou daquela brincadeira do telefone sem fio? Quando é criança. Que a pessoa vai e conta um segredo no ouvido da outra, e aí as pessoas vão sempre falando, né? Para o vizinho, e aí a última pessoa da roda, né? Vai e diz o recado em voz alta. E aí é aquela risada que o recado sai todo distorcido. Pronto. Essa distorção ela é causada por um elemento chamado ruído. É esse elemento que está aqui no centro da nossa imagem. O ruído ele pode atrapalhar um pouco a nossa comunicação, atrapalhar um pouquinho aquilo que a gente tem a dizer. Então, evitar os ruídos é o joguinho, né? É a nossa principal preocupação, né? Acho que para ficar melhor que isso, né? Oi, Emerson. Eu sei que ele tinha falado. Então, lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre o emissor, né? Sobre essa pessoa que fala, essa pessoa que está dizendo a mensagem, tá? O emissor é aquele que divulgou o texto, aquele que escreveu a mensagem, aquele que quis falar algo, tá? Então, responde à ideia e ao conceito do que ele quer se comunicar. E aí a codificação é o mecanismo vocal ou a escrita, como eu já tinha antecipado para vocês, certo? A mensagem, que danado é a mensagem? A mensagem é o conteúdo, é o que a pessoa quis falar, tá? Então a mensagem pode ser um recado, a mensagem pode ser uma aula, a mensagem pode ser um treinamento, a mensagem pode ser uma informação, a mensagem pode ser qualquer coisa que a gente queira sair, que o receptor queira divulgar ao, que o emissor queira divulgar ao receptor, tá? Emissor é aquele que emite, receptor é aquele que recebe. Então eu estou emitindo, eu estou falando para vocês, eu sou o emissor. Então vocês são o receptor, vocês estão recebendo essas informações, certo? E aí o receptor, o que é que ele faz com essa mensagem? Ele decodifica, ele compreende, e aí ele vai tomar alguma atitude com relação a essas mensagens, tá certo? Durley, ele ressalta que para uma comunicação eficaz ocorra, 6 componentes eles devem estar presentes, que seria uma fonte de comunicação, ou um transmissor, uma mensagem, um canal, um receptor, o feedback e o ambiente. Então, essas são os 6 principais pontos para que uma mensagem ele possa ser bem emitida e bem recebida, não é, pelo usuário. Vou pôr aqui vocês de lado, para que vocês possam ver aqui como que seria esse fluxograma, né, do processo de comunicação de acordo com o Durkheim, tá? Então, seria dessa forma. O transmissor está desse lado aqui,
ele vai transmitir a mensagem para o receptor que está aqui. Mas, nesse meio do caminho, existem algumas coisas, como fontes de ruídos, feedbacks, né, que são provocados pelo ambiente. Que danado é um feedback? O feedback, ele seria o retorno daquela informação que a gente tinha dado. Tá? Então, para que a gente possa saber se a mensagem foi bem divulgada, se a mensagem foi bem recebida, se foi entendido o suficiente, aí se traz uma consideração, digamos assim. Então, essa consideração, essa observação, a gente chama ela de feedback. Então, nessa fase do feedback, as reações do receptor, elas podem também ser analisadas. Por exemplo, eu estou dando uma notícia ruim. Eu estou dizendo que houve um acidente e que eu derrubei o telefone de Williane no chão e quebrei a tela. Como é que eu vou saber se Williane entendeu o que eu falei? Pela reação dela. Ela vai ficar arretada, né? Ela vai ficar com raiva. E aí eu sei que realmente ela entendeu que a celular quebrou. Tá? Então, o feedback ele não precisa ser apenas verbal. Ele também pode ser não verbal, que é justamente através dessas expressões do nosso rosto. A gente está feliz, a gente está com raiva, a gente está triste. E aí tudo vai depender do que é que a gente foi exposto, tá? Do que é que foi trocado de informações. Tá? E esse feedback ele também pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. O feedback direto é aquele que a gente pega e diz para a pessoa, olha, você estava falando que eu derrubei o telefone no chão, mas não foi de propósito, foi um acidente, ele caiu. Oi, Emerson? Nada não. Ah, tá. Então, vamos supor, voltando pro nosso... Tudo bem. Voltando para o nosso exemplo. O Eliane tá com raiva, né? Porque o telefone caiu e foi comentar para Rafa. Aí Rafa veio me dizer, o Eliane tá dizendo que tu quebrou o telefone. Aí eu chego e digo, não, Eliane, eu não quebrei seu telefone. Ele caiu no chão, foi um acidente e eu vou reparar ele. Eu já tinha lhe dito que eu ia comprar outro, então não precisa estar de conversinha dizendo para as pessoas o que foi que aconteceu, porque a gente já se resolveu. Então isso aí é um feedback, a gente tá se acertando, tá certo? Outro feedback, o Eliane pode vir reclamar comigo. Eu emprestei o celular para você, eu pedi para você ter cuidado, confiei em você e você derrubou o telefone no chão, você não teve atenção ao meu equipamento. Então, isso também é um feedback, certo? Ambiente. O que seria um ambiente? Alguém tem alguma ideia do que é um ambiente? Eu acho assim que é o local que é realizada determinada atividade. Perfeito. O ambiente é o local em que está acontecendo aquela interação, tá certo? Então, o ambiente, ele pode ter várias interferências, inclusive interferências culturais. Por exemplo, se eu estou na praia, eu estou de sunga, se eu estou no shopping, eu estou de calça comprida. Então, o ambiente ele vai interferir. Se eu estou em um casamento e preciso falar algo com o Emerson, eu vou falar bem baixinho. Mas se eu estou numa balada e preciso falar algo com o Emerson, eu já falo alto, porque existem ruídos que podem atrapalhar a nossa conversa, tá? Mas, falando no call center, a gente sempre tem que usar um tom equilibrado, entre o alto e o baixo, falar pausadamente para que as pessoas possam entender a gente e procurar ter uma boa dicção. Tá? Evitar usar gírias, porque nem todo mundo entende ou gosta dessas gírias, e falar de forma correta, com o tratamento adequado, tá certo? Sempre prestar atenção no que a pessoa está dizendo e dedicar a nossa atenção exclusivamente àquele que está falando. Sempre temos que ser cordial e anotar os pontos principais, porque a gente pode esquecer, durante o atendimento, aquele ponto que o cliente falou que pode ser fundamental para que ele consiga ter o atendimento dele. Ao enviar uma mensagem, aí a gente tem que, antes, entender o que é que a gente quer falar, ver se a gente realmente está escrevendo aquilo que a gente quer dizer, valorizar os fatos, né? Pontuar as informações necessárias para que o receptor, para que aquela pessoa, ela entenda de fato o que a gente está escrevendo. E no processo de locução, também, a gente tem que ter um diálogo tranquilo, sem pressa, de forma pausada,
e a gente evitar os jargões, tá, né, aham, sim. O né é o mais famoso. Por exemplo, vocês estão gostando da aula, né? Tá tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Evitar esses tics verbais. Existem várias expressões, né, como as expressões de cargas negativa. O senhor não está querendo, não, é? Expressões de espantalhos. O senhor está enganado. Espantalhos. As dubitativas. Eu acho que talvez você tem que ter a certeza daquilo que você está falando. Tá? Expressões da primeira pessoa também a gente não deve usar. Então, na minha opinião, eu prefiro... Não, você é a empresa. Você está falando em nome da empresa. Tá? Expressões soltas também. Vamos fazer o que hoje? Vamos ajeitar, vamos consertar. Não, é dizer realmente quando vai consertar, quando vai ajeitar, tá? Usar os verbos no condicional, ele não favorece nada para o cliente. A gente sempre tem que passar uma informação assertiva. Os advérbios generalizados e as afirmações vagas. Se a pior coisa que tem, a gente liga, a gente quer ter uma informação, a gente recebe a chamada, a gente quer ter uma informação sobre o que é que está acontecendo. Aqui, Adriana. As afirmações que lançam preocupação ou inquietação ao cliente, né? A gente reconhece que a conta está cara. Não, a gente não tem que estar dizendo isso, não. A gente tem que realmente dizer o que é que o senhor está achando da fatura, se essa fatura, o senhor quer que faça algum tipo de ajuste, porque nem sempre o cliente fica satisfeito com a redução da fatura. Às vezes a fatura fica até mais cara, mas a gente tem um serviço que atende melhor as necessidades dele e ele vai sair satisfeito. Tá? E os exageros. Esse é o melhor plano do mundo. Nunca ninguém reclamou disso. Aí também tem que ser evitados, tá certo? E tem aqui um exercício para que vocês possam fazer, tá? Que é um trava-língua para exercitar. Então, crá, pré, tré, cré. Então, vocês podem fazer em casa, tá certo? Esse exercício. Você pode ficar à vontade para falar comigo no WhatsApp, ok? Assim como também esse outro exercício que são os textos. Em telemarketing tem muito desses textinhos para ler em voz alta, para a pessoa ver se a língua está solta, digamos assim, né? Se a pessoa consegue falar e pronunciar todas as palavras. Sempre atentem ao final das palavras, tá certo? Para falar bem redondinho e aí fica um pouco mais fácil de se entender. E aí esse exercício ele tem de vários modos, vários níveis, né? O fácil e o médio, que eu tinha esquecido de mencionar na tela anterior, e o difícil e o muito difícil que estão aqui nessa tela, tá certo? Também existe um exercício de fixação para que vocês possam realizar as atividades igual agora no... Risquei sem querer, desculpa. Igual a gente fez com relação ao módulo 2, tá? É aquele que a gente vai escrever no Word ou no bloco de notas e aí depois a gente faz essa captura, né, da imagem, salva esse texto e aí a gente vai submeter lá no Moodle, naquele espaço de submeter as informações que são as respostas, que nem a gente fez no exercício de número 2, tá certo? Deu para entender tranquilo? Alguém teve alguma dúvida com relação a ponto de comunicação? Eu acho que o principal da comunicação está aqui, né? O emissor, a mensagem e o receptor. Quem fala, o que foi dito e quem escuta. Então, quem fala, o que foi dito e quem escuta, tá? E que também podem existir ruídos nessas comunicações, tá? Esses ruídos, eles são tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa conversa. E para a gente evitar essa questão desses ruídos, é interessante a gente escolher o melhor canal de comunicação, que pode ser texto, fala, qualquer canal, pessoalmente, por telefone, pela internet, por carta, né, pelos correios, que quase ninguém usa, mas ainda existem. E evitar as expressões com cargas negativas, expressões do tipo espantalho, expressões dubitativas, pessoais da primeira pessoa, expressões soltas, né, que
condicional, no verbo condicional, perdão, advérbios, afirmações e os exageros, tá? Na verdade, o segredo da comunicação é a gente se colocar no lugar do cliente e imaginar o que é que aquele cliente gostaria de falar, tá certo? Eu vou encerrar agora a gravação e aí essa gravação ela vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam assistir qualquer tipo de dúvida ou quiser rever. E aí a gente continua conversando no chat ou através do fórum do WhatsApp, tá? Para que a gente possa alinhar as informações sempre que a gente tiver alguma dúvida ou necessidade, tá ok? Parar aqui de compartilhar a tela para poder ver vocês melhor, tá certo? Deu para entender tranquilo? Teve alguma dúvida com relação a essa questão da comunicação? Tranquilo? Certo. Se vocês quiserem sugerir algum outro tipo de formato de aula, podem ficar à vontade, tá certo? Eu também coloquei... Oi, Emerson. Obrigado. Ok, professor. Eu pensei que alguém tinha falado. Quando vocês quiserem falar comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, sem problema algum. Ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. No Moodle tem lá um vídeo de WhatsApp para vocês darem uma olhadinha, para a gente refletir. É um vídeo de um atendimento, é um vídeo bastante engraçado, bem interessante. E eu queria que vocês refletissem com relação a esse tipo de atendimento. São aquelas situações que sempre acontecem no call center, né? E eu também coloquei lá um fórum para vocês responderem algumas informações, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui com relação a se alguém... ninguém mandou aqui nenhuma mensagem no grupo, então é apenas isso mesmo. Lembrem-se, sempre falar de forma pausada quando estiver falando com o cliente, sempre procurar escutar o cliente, anotar os pontos que o cliente está falando, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação com um sorriso na voz, né? Que é aquela comunicação que a gente está lá demonstrando a satisfação em falar com o cliente. Né? A gente não fala de falar assim, o que é, não sei o que, não. A gente sempre ser agradável, porque nós somos a voz da empresa durante aquele momento da gravação, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero encontrar vocês no módulo 4, segunda-feira à noite. Estaremos todos juntos novamente para a nossa aula ao vivo e a aula fica disponível no dia seguinte. Então, amanhã o módulo já está aberto e a aula já está disponível para vocês, tá ok? Alguém quer falar algo? Então, um beijão. Foi um prazer conhecer todos vocês. Fiquei muito feliz em receber vocês aqui.